Olá pessoal, eu sou Karine Inácio, eu estou aqui no Ateliê do Quintal e a gente vai continuar o nosso mês da formulação com muitas dicas e conteúdos para vocês sobre formulação de esmaltes. Mas antes de eu falar da formulação, eu queria agradecer muito o pessoal que está acompanhando aí as nossas aulas, que está curtindo, compartilhando e que está comentando muito. Isso é muito bacana, eu agradeço demais, porque com esse retorno que a gente sabe que vocês estão gostando e que a gente se anima também de fazer mais conteúdo para vocês, né? Então é super importante. Como é uma aula que eu estou aqui falando para a câmera, né? Não tem um monte de aluno aqui para falar, na aula online é assim, mas quando vocês comentam, aí tem esse carinho todo de vocês e eu agradeço demais. E tiveram muitas dúvidas também essa semana, principalmente sobre o óxido de zinco. Então eu vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês do óxido de zinco. O pessoal me perguntou por que não pode o óxido de zinco na queima-gás. Como eu falei para vocês naquele vídeo, naquela aulinha onde a gente analisou o esmalte piscina, né, e a gente viu que tem os fundentes, que tem o vidro e tal, a gente viu que o óxido de zinco, que é um fundente, que ele não funciona na queima-gás. Por quê? A gente tem dois tipos de queima, a queima oxidante e a queima redutora. No forno elétrico, que é o meu caso aqui no ateliê, a gente trabalha com a queima oxidante, ou seja, tem a presença do oxigênio. Em fornos a gás ou fornos a lenha, a gente tem uma queima redutora, onde há uma redução do oxigênio. E o que acontece com o zinco? Nesse processo de redução na queima, ele volatiliza, ou seja, ele evapora. E aí esse vapor que ele solta produz uma poeira que se deposita no forno e que é tóxica, tá? Por isso que ele não deve ser usado em queimas redutoras, em queima de forno a gás, em queima de forno a lenha. Ele é seguro para a gente usar na queima oxidante, né? Na queima do forno elétrico, tá bom? Então é por esse motivo que essa receitinha do piscina, ela não deve ser usada no forno a gás. Ele é um fundente. Existem outros fundentes que a gente pode utilizar, né? Então a gente tem o cálcio, que está presente na calcita, a gente tem o sódio, que está presente na barrilha, né? No carbonato de sódio. Tem outros fundentes, a gente pode falar um pouquinho mais disso em outro momento, mas sempre você tem que testar na hora de substituir. Tá? Sempre que você vai substituir alguma coisa numa receita, você está mexendo em proporções que estão ali e não é só substituir um pelo outro, tem que testar para ver se dá certo, porque cada componente tem os seus limites. Alguns a gente pode usar um pouquinho mais, outros a gente tem que usar um pouquinho menos, tá? Então, com esses limites que a gente sabe como que a gente mexe numa receita. A gente vai falar mais de fundente, tá? Mais adiante, vou ver se eu acho mais receitinhas aí para compartilhar com vocês. Mas sempre as receitas que eu testei muito aqui são do forno elétrico, que é o forno que eu uso, tá bom? E eu queria também mostrar para vocês um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, The Complete Guide to High Fire Glazes, que é do John Bridge. Ele tem também um canal no YouTube muito bom para quem quer se aprofundar um pouquinho aí na formulação, eu gosto muito. E na página 20 desse livro, ele fala um pouquinho sobre isso que eu estou falando para vocês, do óxido de zinco. Eu sei que tem bastante gente que gosta de estudar bastante, se aprofundar. Então fica a dica aqui para o pessoal. Aqui na página 20, ele fala sobre o óxido de zinco, sobre isso que eu estou contando para vocês. Então quem quiser se aprofundar um pouquinho pode buscar essa informação, tá? Que é importante para as nossas queimas ficarem sempre seguras, né? É legal a gente conhecer as matérias-primas, porque aí a gente pode pegar uma receitinha como essa do piscina e como tantas que tem na internet, e a gente olhando lá os ingredientes, a gente conhecendo um pouquinho mais, a gente sabe se é seguro, se não é seguro, se eu posso usar, se eu não posso. Por isso que é super importante esse conhecimento das matérias-primas, de estudar a fundo um pouquinho melhor as matérias-primas. Vamos falar um pouquinho sobre alguns defeitinhos que podem dar no nosso esmalte e que nem sempre são um defeito causado pelo esmalte. Às vezes você compra um esmalte e ele não funciona para você. Dá uma porção de defeitos e outra pessoa com o mesmo esmalte consegue ter um bom resultado. E aí você fica meio patinando sem saber o que foi que deu errado, né?
Então hoje eu vou falar sobre alguns defeitinhos e maneiras simples de você corrigir ou pelo menos de você observar. Então, por exemplo, se o meu esmalte craquela e aí todas essas coisas eu observei, eu não estou fazendo, eu estou fazendo tudo certinho, então é um problema do esmalte. Se não, você pode corrigir, às vezes, na hora de abrir o forno, corrigir um pouquinho da sua programação de queima, enfim, tem detalhes para cada defeito que você consegue observar e corrigir de maneira simples, tá? A gente não vai mexer na formulação, mas a gente vai entender um pouquinho mais desses defeitos. Então, um dos defeitos bem comum que pode acontecer nas suas peças, no seu esmalte, principalmente esmaltes transparentes, é o craquelado. Aqui eu tenho um teste que tem dois defeitos junto. Ele tem o craquelado e a retração. Não sei se vai dar para ver no vídeo, né? Mas acho que o craquelado é um defeito que todo mundo conhece, né? É aquele todo quebradinho que aparece no esmalte, né? Parece que ele está todo trincado. O próprio nome já diz, né? Um craquelado. E aqui, além de tudo, tem a retração também, que a gente vai falar um pouquinho. O que pode causar o craquelado? Pode ser a própria formulação do esmalte, que tem que mexer, como eu falei para vocês, a gente não vai abordar isso. Pode ser a combinação do esmalte com a argila que eu estou usando. Pode ser que esse esmalte numa argila ele funciona bem, numa outra ele craquela, tá? Não vou entrar a fundo o que causa isso, porque eu quero hoje abordar como a gente se cercar para saber se isso é um problema do esmalte ou não. Então pode ser a argila, pode ser também a camada que você está colocando, tá? Os esmaltes transparentes, geralmente a gente tem que colocar uma camada mais fina. Se a gente coloca uma camada muito grossa do esmalte, ele pode dar alguns defeitos, entre eles o craquelado. Então você pode observar e fazer um teste com uma camada mais fina. Quando a gente testa aqui um esmalte, não sei se dá para ver nesses testezinhos aqui, mas a gente sempre coloca uma camada mais grossa. Para quem trabalha com pincel, seria mais ou menos umas 3 mãos de pinceladas, né? E uma com 2. Então a gente sempre para observar como que esse esmalte se comporta numa camada mais fina e numa camada mais grossa, né? Então às vezes ele craquela na camada mais grossa e na mais fina não. Então eu já sei que é um problema da camada do esmalte e não é um problema da formulação do esmalte. Eu vou ter que trabalhar com aquele esmalte e ele vai me dar um resultado numa camadinha mais fina. Uma outra coisa que pode causar o craquelado é a gente abrir o forno quente. Eu sei que todo mundo fica ansioso, né, para abrir o forno e a gente acaba às vezes abrindo o forno ainda um pouco quente. Quem nunca, né, abriu o forno e ouve aquele tilintar das peças, né, gente, que a gente escuta? Então, não deveria. O ideal é você esperar o forno esfriar completamente para você conseguir pegar as peças com a mão, né? Às vezes o pessoal até compra luvas especiais para pegar as peças do forno ainda quente, né? O ideal é que isso não aconteça. O ideal é você realmente esperar o forno esfriar completamente para você tirar as suas peças. Então, se você está tirando as peças do seu forno ainda quente, aí você pode ter esse problema do craquelado, tá? Você pode fazer a experiência, deixar esfriar completamente numa das queimas e ver se isso acontece. Se você fez uma camada fina, se você deixou o forno esfriar completamente e ainda assim você tá com o craquelado, aí sim é um problema da formulação do esmalte ou mesmo da combinação do esmalte com essa argila que você está usando. Tá? Então tem esses dois fatores que podem aí te ajudar a observar para ver se você não está pecando aí nisso, na camada e no resfriamento do forno. Um outro defeito que costuma dar, como eu mostrei essa plaquinha para vocês aqui, é a retração. O esmalte estava todo na minha plaquinha, né? E aí ele fez como se fosse se juntasse em partes e outras partes da peça ficassem sem esmalte. Aqui eu sei que é um defeito do esmalte, né? Porque eu já eliminei os outros problemas que poderiam ocorrer, e é um teste que eu estou fazendo, então eu consigo saber que é um defeito do esmalte. Esse esmalte, por exemplo, eu já sei que ele não vai funcionar. Vou ter que mexer na minha formulação.
E o que pode causar essa retração? Novamente, uma camada muito grossa. Se eu tiver uma camada muito, muito grossa de um esmalte, eu posso ter esse problema da retração, tá? Ele vai se aglutinando em outros lugares e fica partes da peça ali aparecendo. Uma outra causa muito comum desse defeito é gordura na peça. Às vezes você vai esmaltar, quem tem a mão que transpira demais, ou muito oleosa, ou às vezes você passou até um creme na mão, né? Na cerâmica a mão da gente acaba ficando bem ressecada, né? A gente vive passando creme. Às vezes você não percebeu e manipulou aquela peça com creme na mão, ou não limpou a peça direito, né? Aqui quando a gente vai esmaltar, eu costumo passar uma bucha úmida em todas as peças. Eu deixo uma baciazinha de água e aí eu vou limpando essa bucha e limpando as peças. Tem gente que às vezes pega uma buchinha e com aquela buchinha limpa 10, 20 peças sem lavar a buchinha, né? Eu vejo aqui os alunos, eu falo, gente, é a mesma coisa que passar o pano na casa inteira sem lavar, sem torcer, né? Você está só esfregando sujeira. Então, se você vai limpar várias peças, né, pega uma baciazinha de água e vai limpando a sua bucha e vai passando nas peças. É importante a gente limpar as peças, tirar o pó, tá? Então, nessa limpeza que a gente faz, a gente tira o pó e a gordura das peças. Porque o pó também pode causar esse defeito, tá? Tanto o pó embaixo do esmalte como o pó em cima. Teve uma época que eu estava de mudança e aí eu fiquei com uma porção de peças que eu demorei muito para colocar no forno. Elas participaram da mudança, né? Foram no esmalte, só esmaltadas no caminhão na mudança. E aí quando eu fui colocar no forno, eu assoprei aquela poeira que estava em cima e coloquei no forno, né? Falei, a poeira vai queimar, né? Vai sumir, imagina. As peças ficaram inteiras desse jeito aqui, tá? Então, a poeira e a gordura, tanto embaixo como em cima da peça, podem causar esse efeito da retração. Um outro fator que pode causar a retração, gente, é uma borda muito afiada, tá? Imagina que você fez lá uma pecinha, uma caneca, e a borda da sua peça, você não passou um dedinho, não deu uma alisada e a borda ficou muito, muito afiada. É como se ela cortasse o esmalte, né? Entre aspas, né? Não vai cortar, mas e aí ele sai dali daquela borda, ele se desprende e ele aglutina também, tá? Então você pode tomar cuidado também com as bordas muito afiadas. Então, só recapitulando aí para você não esquecer, se você está tendo esse tipo de probleminha, então observa se não tem poeira na sua peça, se ela não está engordurada, se você não colocou uma camada muito grossa do seu esmalte e se a borda da sua peça não está muito afiada, tá? São esses os problemas que a gente pode ter, esses fatores que podem causar esse problema da retração. E eu queria mostrar para vocês também nessas plaquinhas, esse aqui é um esmalte que deu certo, né? Meio acetinado. Agora eu vou colocar cor nele, né? Mas olha só, gente, é o mesmo esmalte em argilas diferentes. Ó, aqui dá para ver bem a cor da argila. Essa é uma argila mais clarinha e essa é uma terracota que a gente queimou. Então, olha, ele funcionou numa argila, na outra não. Tá vendo? Ele tá cheio de pontinhos aqui. Esse aqui também, ó, o mesmo esmalte. Tá vendo? Aqui nessa argila ele não retraiu, mas também não ficou bom. É legal mostrar o que dá errado, né, gente? Porque para fazer um esmalte, quando você vai formular do zero, é muita plaquinha ruim para sair um esmalte super bacana. A gente faz bastante teste. E aqui eu tenho outra que ficou boa, né? Essa base é bem bonita, eu gosto bastante dela. Mas só para vocês verem, né? Ela cobre bem a argila, então como um esmalte transparente, ela não funciona, né? Ela vai funcionar para eu colocar cor, mas ela cobre bem a argila, só que ela funciona muito bem nas duas argilas, tá? Então sempre quando você vai trocar de argila, pode acontecer, se tem um esmalte lá que já funciona super bem para você, você já conhece, dá super certo, mas pode ser que você trocando de argila, você tenha algum problema com ele, tá? Por isso que eu recomendo sempre, trocou de argila, faz um novo teste pequenininho para você não perder peça, tá? Trocou, comprou um novo lote de esmalte, mesmo esmalte pronto, né? Apesar de que eles
vem bem sempre do mesmo jeitinho, né? Mas sempre testa uma plaquinha para você não correr o risco de perder a sua peça. E por último, um outro defeito que eu queria mostrar para vocês, que foi nessa cuba aqui. Que a gente chama de pinhole, né? Que é o buraquinho de agulha. A peça fica cheia de furinhos. Aqui não tem tantos, mas às vezes ela fica com muitos, parece uma casca de laranja. Então tem dois tipos, né? Eu não sei se vai dar para ver a diferença. Deixa aqui assim. Aqui eu tenho esse monte de furinho, mas foi porque esse esmalte ele não chegou a fundir direito. Vocês estão vendo que ele está até meio esbranquiçado, ele não chegou a ficar brilhante. Então ele não chegou a fundir, tá? Na peça. Ele precisaria de um pouquinho mais de temperatura ou um pouquinho mais de fundente para que ele pudesse fundir melhor, né? Ou mexer na alumina, na sílica, que a gente já viu. Enfim, precisaria mexer na formulação dele para que ele fundisse e ficasse sem esse monte de pintinhas, não ficasse tão áspero, né? Lembra que o nosso esmalte, quando ele está no forno, no final da queima, ele fica como se fosse um mel por cima das peças, né? E ele tem uma certa viscosidade. Então, imagina como se ele desse pequenas explosões, né? Fosse dando umas estouradinhas, um monte de bolinhas. Imagina um caramelo na panela, a gente fazendo um caramelo, ele não dá aquela estouradinha e aí ele volta, né? Ele dá uma estouradinha e aí ele volta e assenta. O esmalte é a mesma coisa. E às vezes quando ele está muito viscoso, essa bolinha faz e ela não volta, não tem tempo de voltar para o lugar, ou não tem fluidez para voltar ali para o lugar e ficar uma camada lisa, tá? Então pode dar este problema pelo próprio tipo do esmalte. Mas o que mais que pode ocasionar? Uma camada grossa, que foi o meu caso aqui. Eu coloquei uma camada muito grossa de esmalte, né? Faz um tempinho aqui essa peça, mas a gente sempre guarda para mostrar as bobagens, né? Que é importante também. Então, eu tive dois defeitos aqui pela camada grossa. Um foi a retração, dá para ver aqui, né? O esmalte desprendeu aqui da minha peça. E outro foi esse defeito do pinhole, né? Que fica cheia de furinhos, fica até áspero de passar a mão. Então, essa peça deu esse problema pela camada grossa. Então, o que você pode tentar fazer se você aconteceu isso, e aqui eu sei que não é um defeito do esmalte, não é a combinação dessa argila com esse esmalte, porque tem argilas, gente, que podem também, às vezes um esmalte funciona bem numa argila e na outra ele dá esse defeito aqui, tá? Pode ser a combinação do esmalte com a argila. Como eu sei que essa argila eu costumo ter resultados bons e aqui eu não tive, eu sei que não é nem o esmalte nem a argila, é a mesma camada que ficou muito grossa que eu fiz aqui, tá? E uma outra questão que pode dar esse defeito é a falta de patamar, tá, gente? O que é patamar? Patamar é quando eu chego numa determinada temperatura e eu permaneço nela um tempo. Então aqui a gente queima 1280, mas mesmo se você queimar outra temperatura, todas as temperaturas vão precisar de um patamar. O termopar que está lá dentro do meu forno é um pininho, né, que vocês veem que fica lá dentro do forno. Ele não está encostado em lugar nenhum, né, gente? Ele está medindo o quê? A temperatura do ar no meio do forno. Geralmente o termopar fica no meio do forno. Então ele está medindo a temperatura do ar que está circulando no meio do forno. Lembra que o meio do forno é o lugar mais quentinho dele. A parte de baixo e a parte de cima são os lugares mais frios. Por isso que às vezes a gente também não pode fazer uma prateleira nem em cima, nem embaixo muito estreita, né? Vou montando o forno e deixo lá um negocinho só em cima para caber um prato, e aí aquele prato não vai fundir, tá? Ou lá embaixo monto uma camada, uma prateleira muito baixinha. Eu aqui no meu forno, eu procuro sempre montar uma prateleira ali de uns 12 centímetros na parte de baixo, que eu sei que fica legal. Cada um vai observar aí o seu forno, a sua queima e vai entender como que funciona, né? Mas o termopar ele está medindo o ar lá do meio. Então, se eu estou lá na minha programação de queima,
chego na minha temperatura final e o forno desliga imediatamente, tanto em cima como embaixo, não chegou na temperatura, não teve essa homogeneização da temperatura. Fora que as peças, né, que vão estar lá embaixo, que vão estar lá em cima, vão estar mais frias ainda. Então é importante fazer um patamar. Eu aconselho assim, pelo menos uns 20 minutos de patamar. Se o seu forno for um forno pequeno, não tiver muito carregado, você pode, sei lá, talvez fazer 15, testa. Mas entre 15 e 20 eu acredito que é o mínimo de patamar para você fazer. Aqui a gente faz 20 minutos. E se o forno está muito carregado, às vezes eu faço 30 minutos de patamar. Tá? Você vai adequando aí ao seu processo. De repente, se você viu que as suas peças estão saindo todas com esse monte de pontinho e você está fazendo uma camada bacana, é uma receita que você sabe que não está com problema, às vezes que você comprou e o fornecedor te garantiu que dá certo com aquela argila, a camada tá boa, de repente você pode colocar um patamar maior, ou se você nem faz patamar, agora você já sabe, você pode acrescentar um patamar e ver se resolve esse problema também dos furinhos, tá? Para finalizar, o que eu queria mostrar para vocês é a diferença de cor aqui da mesma receitinha. Eu fico sempre martelando. Teve bastante gente que me perguntou coisas essa semana. Ah, posso pôr o transparente em cima do engobe? Posso fazer isso? Pode fazer aquilo? Não é que não pode. Sempre testa, tá, gente? Faz um testezinho para você não perder sua peça, né? Tem peça que a gente demora tanto, é tão caprichada, e aí você acaba perdendo porque não fez um teste, né? Tô falando por experiência própria que eu já fiz muito isso. Essa aqui mesmo, eu queria testar uma camada mais grossa, eu falei, acho que vai ficar bom. Aqui, não ficou. Então, para vocês, perdi uma cuba inteira, né? Então, para vocês sempre testarem antes. Mas eu queria mostrar a cor, né? Olha, a mesma receitinha de piscina que eu passei para vocês. Só que aqui ela tá bem mais clarinha do que essa. É uma matéria-prima nova que eu comprei, né? Um novo lote de matéria-prima. É a mesma argila. E aí deu essa diferença toda aqui no esmalte. Não é muita, né? Mas, de repente, se você está fazendo um conjunto, já não fica tão legal, né? É legal sempre ter o esmalte para fazer o conjunto todo, porque pode dar essa diferença, né? Mesmo o lote de argila que você compra, às vezes vem um pouquinho diferente também. Então, é sempre bom testar e ver se dá certo, né? Aqui foi só a cor que alterou, mas eu já tive esmalte que alterou dele ser um esmalte fosco e ele ficar brilhante com a mesma receita, tá? Foi, na verdade, só o cobalto que eu mudei, para vocês terem uma ideia, que o cobalto é o que dá a cor, né? Como a gente viu, mas que eles também alteram ali a textura do meu esmalte. Eu mudei o lote de cobalto, de óxido de cobalto, e o meu esmalte mudou um pouquinho a característica dele, tá? Lembra que o esmalte é um conjunto de coisas que trabalha junto, e aí quando você muda um pouquinho, sempre pode alterar. E aí eu queria mostrar essa diferença para quem não viu as fotinhos do esmalte, né? Teve gente que me pediu esses dias também. No vídeo anterior tem as fotinhos que a gente colocou, mas tem aqui uma peça com piscina que a gente fez recentemente. E quem fizer aí me manda foto para me mostrar como ficou. E eu espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas. A gente está preparando aí mais aulas, a gente vai até o fim do mês com muitas dicas de formulação. Tem muita gente que me fala, ai Karina, eu tinha medo de fazer o esmalte, mas eu estou criando coragem. É isso aí, gente. Vai criando coragem, mesmo que você não faça todas as cores do mundo, umas cores basiquinhas aí para ficar mais barato o seu processo, para você dominar um pouquinho mais, com certeza você vai conseguir fazer, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula. Você observar isso. Quando você for fazer uma... Agora eu vou ficar rindo. Quer fazer o vídeo no Jumanji.